A Nations League já teve 4 jogos da primeira fase de 6 partidas. Então são 4 divisões e na primeira divisão nós temos as principais seleções, né? Só que a França, por exemplo, está lutando contra o rebaixamento, porque a última colocada dos 4 grupos da primeira divisão cai para o grupo B, né? E os 4 melhores do grupo B sobem para o grupo A e assim vai indo até o D. Então assim, ó, a ideia foi genial, porque os europeus ficam se enfrentando em todas as datas FIFA, quando não tem jogos oficiais que eu digo, não tem Euro e não tem eliminatória de Copa do Mundo, e aí o confronto acontece sempre. Então você tem o intercâmbio, você tem a força de ser testado a todo momento, né? Só que a Nations League pós-temporada europeia agora, ela perdeu um pouco do, não é da importância, mas do brilho, porque foram 4 datas achatadas no intervalo de a cada 3 dias tinha jogo e com jogadores esgotados mentalmente e fisicamente. A França, por exemplo, jogou praticamente com seu time em reserva, né, com o Mbappé e o Benzema cansados, desgastados. A França está lutando contra o rebaixamento, está eliminada no grupo A. A Inglaterra, na mesma situação, está eliminada no seu grupo com Hungria, com Alemanha e com Itália, e vai lutar também contra o rebaixamento, mas também jogou sempre com time misto, com o Southgate testando jogadores. Você tem algumas seleções que jogaram a valer praticamente todas as partidas, foram os casos da Dinamarca e da Holanda, a própria Alemanha também. A Alemanha tem 6 pontos, 3 empates e 1 vitória de 5-2 sobre a Itália. A Itália, que não tem Copa, então jogou com novos jogadores, o Mantini lançando novos jogadores, sem dar tanta importância assim para o resultado. A Bélgica tomou 4 da Holanda no primeiro jogo, mas depois reagiu. Mas ainda assim, na última partida, nem De Bruyne nem Lukaku foram sequer relacionados. O Courtois nem jogou, poupado, estava se recuperando de uma lesão também. Quer dizer, essa Nations League não é referência. A Sérvia, que é adversária do Brasil, está no grupo B, fez 7 pontos em 12. A Suíça fez 3 pontos em 12, foi jogar com a sua força máxima no último jogo, quando ganhou de Portugal, na 4ª rodada. Então tem mais 2 datas para fechar a primeira fase em setembro, onde todo mundo vai se enfrentar novamente. Aí é diferente. Aí são as 2 datas finais antes da Copa do Mundo e com os jogadores também no nível físico e técnico e mental muito melhor. Então a gente vai ter uma base melhor nas 2 próximas datas FIFA. Essa Nations League agora, dessas 4 rodadas, para mim ela só tem 2 seleções assim que me chamaram a atenção. A própria Dinamarca, que como não tem muita quantidade, escalou seus principais jogadores em quase todos os jogos, fez 9 pontos em 12. E também a Alemanha. Também a Alemanha, que para mim tem uma cara nova. O Hansi Flick faz com que a Alemanha jogue parecida com o Bayern dele, campeão da Champions em 2020. Então, olho na Alemanha, hein? Acho que a Alemanha pode ser uma seleção que pode dar trabalho na Copa do Mundo, sendo uma surpresa aí, passando no grupo contra a Espanha. Mas eu acho que, como referência, essa Nations não nos traz absolutamente nada da maneira como os jogos foram disputados, num calendário achatado por causa da Copa do Mundo no meio da temporada europeia. Para mim, o top 5 para a Copa, França, independentemente de ordem, França, Alemanha, Brasil, Argentina, e aí eu colocaria a Inglaterra como uma força sim para a Copa, né? Tem dificuldade de marcar gols, mas como uma força sim. E como uma surpresa, talvez, a Dinamarca, que pode ser a Croácia de 2018. A Dinamarca pode ser a surpresa pelo time que tem e pela maneira como é bem treinada. Vamos aguardar. Mas essa Nations de agora, dessas 4 rodadas, não serve muito para referência para a Copa do Mundo.